A paz do Senhor, glorificado seja o seu nome. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Ainda aqui me recuperando de um resfriado, mas Deus é conosco. Estamos aqui em 2 de Timóteo, capítulo 2, palavra para os queridos pastores, hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Vamos relembrar um pouco, meus irmãos, a responsabilidade daquele que foi chamado para conduzir, para pregar o Evangelho e para direcionar o povo segundo a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele começa dizendo assim no capítulo 2, palavra essa que serve para todos os pastores, na verdade para todos nós. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se na graça, meu pastor. Fortifica-se no Senhor Jesus. E no versículo 2, Paulo vai dizer, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Faça discípulo, meu pastor. Treine pessoas para que possam dar continuidade ao trabalho. Ensina tudo aquilo que você aprendeu acerca das Escrituras, com o apóstolo Paulo, com Jesus, com os homens de Deus que estão nas Escrituras. Faça isso. Recomendação do apóstolo Paulo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O ministério pastoral não é só de glamour, tem as aflições, tem as lutas, tem as dificuldades. Da mesma forma que Paulo sofreu, da mesma forma que os apóstolos sofreram, da mesma forma que a igreja do primeiro século sofreu perseguições, nós também sofreremos. E você, pastor, não está isento disso. Tem que estar preparado, como já dizia o meu pastor. O crente, e não só o pastor, mas o crente, o servo do Senhor, ele precisa ter uma carcaça de tartaruga para suportar as flechadas, as dificuldades, as lutas, as pancadas que vão vir. Nós temos que estar preparados. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, no versículo de número 15, ele vai dizer, olha só a recomendação, bem interessante. Ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa estar enquadrado nisso aqui, meu pastor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Seja um imitador de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Seja imitador de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, interessante que ele não está se reportando a ele, não. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você tem sido verdadeiramente aprovado por Deus? Será que o seu ministério tem sido aprovado por Deus? Será que o meu ministério tem sido aprovado por Deus? Será que eu tenho manejado bem a palavra da verdade? Será que eu não tenho do que me envergonhar? Diante de tantas loucuras que têm acontecido aí, homens dando péssimo testemunhos, este é o momento de nós refletirmos, meu irmão, a nossa responsabilidade de sermos exemplos, de sermos uma testemunha viva de Cristo, que possamos representar Cristo verdadeiramente, com o nosso caráter, com a nossa conduta, da maneira que nós estamos conduzindo a igreja. Será que estamos conduzindo de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos verdadeiramente sendo mordomos de Deus no referente à sua casa, à sua igreja? Ou será que nos tornamos donos das nossas igrejas? Eu faço, eu sou, e deixando aquilo que Deus tem nos ensinado através das Escrituras de lado? Será que nós estamos verdadeiramente diminuindo para que Cristo venha a crescer na nossa vida, na nossa igreja? Ou será que a soberba tomou conta da minha vida? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos entender, meu irmão, é uma coisa que eu sempre falo,
Isso serve para mim, para você, para todos os pastores, para todos os irmãos, de que a hierarquia de Deus é na horizontal. Lembre-se que você é apenas mordomo de Deus. E Deus vai requerer de você, vai requerer de mim. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. No versículo número 22, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge também dos desejos da mocidade. Eu poderia dizer, foge também dos desejos carnais. É isso que Paulo está dizendo aqui também. Aqueles desejos carnais, desejos da mocidade, desejo de quem não tinha ainda um conhecimento verdadeiro dos projetos de Deus, daquilo que Deus requeria de você. Na mocidade nós fazemos coisas absurdas, né? Nós somos verdadeiramente sem noção. Mas o homem de Deus, o pastor, aquele que conduz, ele não pode ter esses sentimentos da mocidade. Ele não pode ser levado a qualquer sã doutrina. Ele não pode ser levado a qualquer movimento, qualquer enlatado que vem lá dos Estados Unidos. Ele não pode fazer porque todo mundo está fazendo, ele vai fazer também não. Ele tem que ser fiel às Sagradas Escrituras. Ele tem que ser fiel àquilo que Paulo e os apóstolos e Jesus ensinou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer para mim e para você, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção a Timóteo de dizer que para ele procurar se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É muito triste quando nós ficamos sabendo que aqueles que se diziam ser chamados por Deus para o ministério estão dando aí péssimos testemunhos, estão fazendo um desserviço para o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade é essa. São verdadeiros Judas, são verdadeiros lobos. Mas eu creio, meu irmão, servo do Senhor, eu creio que Deus tem chamado um remanescente. E eu tenho certeza que você faz parte desse remanescente que não se dobrará a Baal. Esse remanescente que não se prostrará diante da imagem de Nabucodonosor. Este homem que foi chamado por Deus, que se for preciso, ele entra na fornalha, mas permanece fiel ao nosso Deus. É esse remanescente que Deus conta. É esse remanescente que Deus tem chamado para proclamar e para glorificar o nome do Senhor com o seu comportamento, com a sua conduta, com o seu ministério, com a maneira que ele conduz a sua igreja. Que Deus te abençoe, meu pastor. Que Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida. E que te dê sabedoria para você conduzir a igreja, não de acordo como você quer, não de acordo como a sociedade quer, não de acordo com o que um grupo da igreja quer, mas sim de acordo com aquilo que Deus quer para a igreja, e através desta palavra é que ele nos ensina a conduzir a igreja corretamente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortifique, que naquele momento de desânimo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti, renovando as suas forças e te dando sabedoria para você continuar firme, pregando o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Parabéns a todos os pastores, a todos os homens de Deus que foram chamados para pregar o Evangelho e glorificar o nome do Senhor. Seja forte e corajoso e não desanime, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Fiquem na paz e parabéns a todos os pastores, em nome de Jesus.